Meu nome é Cíntia, para quem não me conhece, uma das desse grupo. E é uma alegria poder contemplar isso que os meus olhos contemplam. É verdadeiramente uma alegria ver tantos jovens reunidos aqui por um único motivo: ser de Deus, querer ser mais de Deus. E é uma alegria, mas também um desafio, é algo completamente novo. Conto com a sua intercessão daí, de onde você está. E quando veio, desde janeiro que a gente tem orado por esse dia, por esse final de semana, porque nós cremos que em primeiro lugar nós seremos alcançados por Deus. A oração agora da manhã trazia exatamente aquilo que o Senhor vem falando todos esses dias, desde janeiro, quando orávamos por esse final de semana. Essa entrega, esse desejo de fazer uma experiência nova com Deus. Uma experiência única, própria, preparada para o dia de hoje. E aí veio o convite, de estar aqui, partilhando um pouco com vocês, daquilo que é o tema de hoje, desse final de semana. E eu falei, puxa, ninguém... Canção nova não, eu até fiquei tranquila, falei, não vai nem passar aprovação lá, porque... E aí quando veio a confirmação de que era isso mesmo, aí a gente dá uma tremida na base. Mas estou aqui na certeza de que é Deus quem faz, Como aquela criança que caminha ali, eu me inspirei muito nela, livre nas mãos daquele que é de verdade o nosso Deus. E aí, meditando um pouquinho a respeito do tema do acampamento, você sabe qual que é o tema desse acampamento? Pergunta aí para o seu irmão, você sabe o tema do acampamento? Qual que é o tema do acampamento? Consagra a tua juventude a Deus. Vamos dizer isso? Olha para o seu irmão e diz, consagra a tua juventude a Deus. E eu fui buscar no dicionário o que significa consagrar, E o dicionário vai dizer dedicar a Deus, tornar santo. Portanto, o chamado bendito desse acampamento é: torna santa a sua juventude, torna santa a sua vida, consagra a Deus. E o catecismo da igreja, eu copiei aqui, vai dizer uma coisa belíssima, que diz assim, a vida consagrada a Deus caracteriza-se pela profissão pública dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, em um estado de vida permanente reconhecido pela igreja. Olha que coisa bela! A vida consagrada a Deus, a vida dedicada a Deus, a vida em que nós buscamos tornar santo, é uma profissão pública. Ou seja, aquilo que eu sou precisa ser público, na minha atitude, no meu jeito de falar, no meu vestir. É uma profissão pública dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Por acaso, os nós que nós carregamos aqui, nesse símbolo externo daquilo que precisa ser uma profissão pública, uma manifestação pública. Mas aí, como consagrar a Deus, se Deus talvez, como até a oração pela manhã trazia, não é alguém do meu convívio? Como eu consagro a minha juventude a alguém que talvez eu não conheça como eu deveria conhecer? Porque as palavras às vezes elas nos traem um pouco. Eu posso dizer, eu conheço Emanuel, porque eu vejo Emanuel na TV, conheço Emanuel, de vê-lo na TV, as ministrações, e posso dizer, eu conheço meu noivo. Só que a maneira como eu conheço Emanuel é completamente diferente da maneira que eu conheço o Marcos. Porque existe um relacionamento. Muitas vezes, você coordenador, você ministro de música, você jovem sarado,
talvez conheça a Deus como eu conheço o Emanuel, de ouvir falar, de ver as coisas que são realizadas. Mas talvez até aqui, o dia de hoje, você não tenha tido uma experiência concreta e verdadeira com esse Deus, pessoa, que se relaciona conosco, a todo instante, a todo momento. E uma palavra que eu gostaria que você pegasse aí na sua Bíblia, e que sempre me alcançou, fala de um encontro, está em João, o Evangelho de São João, capítulo 8. Talvez você já tenha lido essa palavra, talvez você já tenha meditado, ouvido falar, mas o convite que eu te faço hoje é se colocar no lugar dessa em que o título diz a mulher adúltera. A palavra vai começar dizendo: dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. E já nesse início, a palavra me chama a atenção quando no segundo versículo diz: ao romper da manhã, Jesus se direcionou ao templo para rezar. Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, que veio até aqui para salvar a mim e a você, ao romper da manhã, eu imagino que ao romper da manhã é a hora que o sol está despontando, 5 da manhã, Jesus, sendo Deus, foi ao templo, porque Jesus, ele cultivava esse relacionamento com Deus, através da oração, porque não tem outro meio da gente se relacionar com Deus, a não ser através de uma vida de oração. E Jesus foi lá. No versículo 3 vai dizer que os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos pela lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Há muita gente que se questiona o que Jesus escrevia, o que será que ele escrevia na terra. Particularmente para mim, isso pouco importa. Porque nesse momento, eu imagino que Jesus, a não ser que ele tivesse uma elasticidade fora do comum do seu corpo, para escrever com o dedo na terra, ele precisou fazer esse movimento aqui, ó. E ele provavelmente se colocou na mesma direção ali daquela mulher, de Maria Madalena. Nessa hora, eu não tenho dúvidas que o olhar de Jesus alcançou o olhar de Maria Madalena. Essa mulher, com certeza, ela não foi pega em adultério e trazida ali com todo cuidado ou com todo zelo. Com certeza não. Certamente essa mulher foi pega pelos cabelos, foi lançada no meio, imagina a vergonha. Ela sabia a condição dela. Se ela estava ali a ser apedrejada, ela conhecia a lei de Moisés que foi dita. Imagina o que estava acontecendo no interior dessa mulher na hora que ela foi lançada ali, na frente de Jesus e de uma multidão. E os homens perguntando: Moisés manda a gente apedrejar, e você, Jesus, o que você diz? Era o momento da morte, ela estava condenada à morte.
Eu acho que eu nunca senti isso, mas eu não sei se alguém aqui sentiu esse medo da morte, de estar frente a frente com a morte. Certamente Maria Madalena sentiu isso naquele momento. E no momento em que Jesus se agacha para escrever alguma coisa no chão, eu não tenho dúvidas que o olhar dele cruzou com o olhar de Maria Madalena. Assim como um dia o olhar de Jesus cruzou com o meu, assim como um dia o olhar de Jesus cruzou com o seu olhar. Porque se não fosse isso, você não estaria aqui a essa hora da manhã me ouvindo falar. Ou você que está em casa não teria parado o canal, a TV para ouvir. Houve um encontro que mudou a vida dessa mulher. E a palavra vai continuar dizendo, no versículo 7. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhe: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência, eles foram se retirando, um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavras da nossa salvação. Daquele dia em diante, a vida de Maria Madalena mudou completamente. Essa mulher seguiu Jesus durante 3 anos. Ela contemplou Jesus realizando milagres. Ela contemplou aquilo que o Senhor realizava na vida das pessoas. Ela contemplou a mudança da presença de Jesus na vida dela. Porque ela teve sede de Deus. Naquele olhar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo alcançaram aquela mulher na plenitude, eu não tenho dúvida. Porque depois de 3 anos, lá na cruz, a palavra vai dizer que ela estava lá, diante de Jesus, firme. E a coisa que mais me encanta em Jesus é que Ele não olha para nós na condição em que nós nos encontramos neste momento. Ele não olha para você na condição que você se encontra nesse momento. Seja numa vida dupla, dentro da igreja uma coisa, fora da igreja outra. Seja numa vida mesmo entregue, como o padre trazia hoje pela manhã. Talvez você passou por esse movimento Jovem Sarado, teve a sua vida alcançada, teve o seu encontro como Maria Madalena. Mas por algum motivo, talvez porque esses 3 anos ao lado de Jesus cansou um pouco as suas pernas, talvez você tenha voltado para uma vida velha. Mas Deus não te olha pela sua condição deste momento. Quando Jesus encontrou Maria Madalena ali taxada como pecadora, adúltera, digna de morte, Jesus viu nessa mulher Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena. Assim como Ele olha para você e vê a potência que você pode ser para frente. Ele não se importa com a sua condição de hoje. Ele só termina dizendo: vai e não tornes mais a pecar. Vai e viva uma vida nova. Viva uma vida em mim. E eu acho interessante nessa palavra também que no momento em que os fariseus levam Maria Madalena diante de Jesus, eles se apegam à lei. Eles dizem assim: a lei de Moisés nos manda apedrejar essa mulher. Estamos debaixo da lei. E a palavra continua dizendo que eles falaram isso para pôr Jesus à prova.
Eles não estavam preocupados com aquela mulher, com a condição dela, com a história dela, com os motivos que a fizeram desviar do caminho, com os motivos que fizeram ela se entregar numa relação de adultério. Eles estavam preocupados somente em pôr Jesus à prova e fazer cumprir a lei. E quantas vezes isso acontece no nosso meio, jovens sarados? Nós temos aqui uma cartilha que tem aqui aquilo que a gente busca viver. Tem aquilo que a gente se propõe a viver numa vida de oração, mas com o intuito desse relacionamento pessoal com Deus. O conteúdo que está aqui, ele precisa ser libertador, não algo que nos aprisiona. Precisa ser algo que nos leva para Deus, não nos aprisiona. Porque a tendência humana nossa, e eu fico preocupada, viu, padre, depois do acampamento, chove de e-mail de gente do Brasil inteiro falando, eu quero levar isso lá para minha cidade. Porque é bonito de ver, não é? É bonito de ver esse tanto de jovem sentado aqui, louvando, querendo ouvir a palavra de Deus, orando. Só que às vezes isso tudo é uma vitrine, a gente olha como numa vitrine. E na hora de vestir, fica apertado. Na hora de trazer para a vida concreta, fica apertado. Porque a experiência com Deus, ela não é uma experiência para ser vivida na superficialidade. Ela não é uma experiência para ser vivida só nos momentos em que eu me coloco à disposição, ou que eu entro no grupo, ou que eu entro na igreja. Não! A vivência em Jesus Cristo é algo para se viver da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. É algo para entrar na nossa vida. E como isso é desafiador. Como isso nos faz sair do lugar comum, porque a tendência que a gente acaba vendo é, eu vejo a vitrine, eu acho lindo, eu digo, nossa, como é lindo, como eles se amam, como eles se entregam a Deus. Mas na hora de agir, na hora da minha atitude, vem a minha história, vem tudo que eu fui alcançada por Deus, há uns 20 anos atrás. Esse lugar aqui, para mim, é muito significativo, porque eu cresci numa família católica, mas o meu relacionamento com Deus, né, da infância para a adolescência, era um relacionamento extremamente distante. Era eu aqui na terra e Deus lá no céu. E aí alguém tinha me dito que era melhor não fazer muitas coisas que desagradam Ele, porque Ele é meio bravo e Ele costuma castigar. Esse foi o Deus que eu conheci até a minha adolescência. Só que aí teve um momento da minha vida em que eu conheci um Deus verdadeiro. Um Deus que conversa comigo. Um Deus que interage comigo. Um Deus que entra na minha história se eu permitir. Isso aconteceu lá atrás, há uns 15 anos atrás, quando eu tive contato com esse Deus verdadeiro, conheci a Canção Nova, passei a frequentar os acampamentos de oração, nem existia esse espaço aqui ainda, era só lá em cima. É muito significativo estar aqui nesse lugar. Só que, mais uma vez, eu vi uma vitrine, e na hora de trazer para a vida, na hora de vestir aquela blusa que estava lá na vitrine, e vesti-la, ficou apertado. Porque foi uma mudança que eu tentei fazer de fora para dentro. Quando o nosso relacionamento com Deus, na verdade, é algo que vem de dentro para fora. É estar diante de situações desafiadoras e dizer, Senhor, se o Senhor me colocou aqui diante dessa situação, é porque o Senhor vai me capacitar. E aí eu queria que você pegasse também mais uma palavra que traz muito isso, está em Romanos 12, versículo 2.
Pode ser a partir do 1. Que diz assim, Romanos 12, 1 até o 2. Eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, jovens sarados, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Algumas traduções vão dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa maneira de pensar. Era essa a nossa oração pela manhã. Muda, Senhor Jesus, transforma a minha mente. Porque se eu não trouxer para a minha vida, eu vou ficar sempre nessa dicotomia da vida real para uma coisa que eu vi numa vitrine que eu achei bonito de fazer. Enquanto eu não enraizar isso na minha história, enquanto você, coordenador, enquanto você que assumiu o compromisso, não enraizar na sua vida a vivência desses valores que a gente falava no início e que você carrega no pescoço, a obediência, a castidade, a pobreza, enquanto isso não fizer sentido, você vai viver isso somente pela lei, porque alguém disse que teria que viver. E aí fica apertado, aí fica justo, e aí não dá fruto. Quantas vezes chegam até nós as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, com o irmão, com a diferença do outro. As missões recorrem dizendo, eu não sei o que fazer porque está acontecendo essa situação, eu não sei como lidar. E aí quando a gente perde o olhar da vontade de Deus para a nossa vida, na hora que a gente abaixa o olhar, esquece que a nossa meta é uma vida de santidade em Deus. Quando a gente abaixa esse olhar, não tenha dúvida, eu vou acabar enxergando aquilo que é mais gritante, que é a miséria do meu irmão. Você acha que é fácil lidar com o Léo? Você acha que é fácil conviver? Ou o Léo pode dizer, você acha que é fácil conviver com a Cíntia? Se a gente não tiver essa vontade de Deus enraizada no nosso coração, e a gente decidir mudar de atitude, tudo não vai passar de uma vitrine. É necessário que a gente coloque isso na prática. A pergunta sempre vai ser, por que que isso que meu irmão causa em mim, por que que isso que essa pessoa faz causa em mim esse desequilíbrio? Por que que isso que ele faz ou que ele fala me faz sentir mal? Por que que isso que acontece me paralisa? Porque eu vou te dizer, todas as pessoas que Deus colocou na sua vida, a partir da sua casa, os seus pais, os seus irmãos, as pessoas que você convive na missão, são pessoas que Deus designou para estarem no seu convívio. É uma oportunidade que Deus nos dá para sermos pessoas melhores. E se eu abro mão disso, eu perco uma oportunidade de ser melhor. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos chegar ao final de uma vida inteira e olhar e falar assim, eu sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Deus nos livre disso. Santa Teresa d'Ávila disse que quando ela tinha uma irmã de comunidade lá no Carmelo, que, sabe aquela pessoa que consegue extrair o pior de você? Quem conhece uma pessoa assim? Levanta a mão. A pessoa fala, a pessoa age, a presença da pessoa já extrai o que é pior de você, né? E Santa Teresa d'Ávila tinha uma irmã de comunidade desse jeito. E em uma das interlocuções que ela teve com Jesus, ela se queixou disso. Ela falou, Senhor,
tira essa irmã do meu caminho, porque não dou conta. Ela extrai o que é pior de mim, ela me persegue, ela isso, ela aquilo. Aí Jesus disse para Santa Teresa d'Ávila: Teresa, ela é a sua via de salvação. Pode aplaudir. Ela é sua via de salvação. Sem ela você não chega no céu. Sabe o que Santa Teresa d'Ávila fez? Grudou na irmãzinha chata. Chegou no final da vida de Santa Teresa, diz que a irmãzinha falava para todo o Carmelo que ela era a irmã preferida de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa entendeu. Se eu me esquivo das situações de dificuldade, se eu não encaro isso com o olhar daquilo que a palavra nos dá, eu corro o risco de perder a salvação. Eu corro o risco de ser a mesma pessoa, ou seja, tem um livro de C.S. Lewis que chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Não sei se você já ouviu falar nesse livro. Forte, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Vale a pena ler. E lá, o diabo professor, porque é uma universidade de diabos, de demônios, e o diabo mestre troca cartas com esses alunos, porque eles estão oprimindo as pessoas. Então o diabo mestre vai contando como que eles devem fazer para oprimir as pessoas e tirarem ela do foco de Deus. E ele conta coisas do tipo assim, então, sabe o que você faz? Orientando o diabo aprendiz. Coloca no ouvido dessa pessoa aquele olhar, levantar da sobrancelha do irmão. Coloca lá no ouvido dela, olha a forma como ele levanta a orelha quando você, ou o olhar quando você fala. Olha a forma como ele levanta a sobrancelha. Ou, durante a Santa Missa, faz ela prestar atenção na calça da moça que está sentada na frente. Quantas vezes assim, a gente se dispersa do santo sacrifício por alguma coisa que nos chama a atenção fora do altar. E no final, eu não vou contar tudo, porque eu acho interessante que você leia, mas existe um momento em que eles fazem um banquete com as almas que foram para o inferno, as almas que eles conseguiram oprimir. Ou você tem dúvida que tem gente indo para o inferno? E aí no discurso do diabo mestre, ele diz assim para os que estão se formando naquela universidade: nunca, ou antigamente, na verdade, antigamente nós tínhamos uma qualidade muito maior da que temos hoje, no sentido de os pecados talvez fossem muito maiores, homens como que mandaram matar milhares. E ele termina dizendo: só que hoje nunca se viu tamanha quantidade. Porque eu vou dizer para você, meu irmão, o diabo não está importando se você está na igreja ou fora dela. O diabo está se importando se você está em Deus ou fora dele. Porque você pode estar em Deus, você pode estar dentro da igreja, na verdade, e fora de Deus, vivendo a vida velha, tomando atitudes com as pessoas como se você não conhecesse a Deus, pedindo para que a gente aplique a lei ao invés da misericórdia. Esses tempos atrás chegou até nós uma condição dessa, e deve acontecer muito no nosso meio. Uma dificuldade com o coordenador, e as pessoas vêm até nós buscando a lei. Você não vai apedrejar não? Só faltou dizer isso, você não vai apedrejar não? E a pergunta fica: você já foi conhecer a história dessa pessoa?
Você já foi entender os motivos pelos quais essa pessoa tem essa reação? Você já olhou para si e observou se você também é perfeito? Nós precisamos trazer esse Deus para dentro da nossa vida. Nós precisamos de um relacionamento concreto, diário e permanente com Deus. Por um único motivo. Essa é o caminho da felicidade. A palavra vai dizer que já aqui podemos experimentar aquilo que Deus, um pouco daquilo que Deus nos preparou. Se nós não deixarmos o Senhor entrar nessas áreas que hoje pela manhã nós orávamos, o que é de fato que você ainda não entregou para Deus? É a sua sexualidade desregrada? É a vergonha de talvez declarar para o mundo aquilo que você vive ou que você busca viver? Quais são as limitações? O Senhor não está preocupado com essa situação nesse momento. O que Ele está se preocupado é com a sua abertura, como Maria Madalena teve diante daquele olhar de Jesus, de ser melhor em Deus, para a sua felicidade. Eu costumo dizer que Deus nos olha como uma criança de 3 anos, que vai subir uma escada sem corrimão e Ele diz, não vai. Porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. A criança está lá se divertindo. Eu quero subir, eu quero ir. E o Senhor diz, não vai. O pai diz, não vai. E para a criança que chora, como nós, fica só, Ele não quer que eu me divirta, Ele não quer isso. Não. Todas as vezes que o Senhor disse para você, não vai, não faça, é porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele está preocupado com a minha e com a tua felicidade. Só que lá atrás eu não havia entendido isso. Como eu estava dizendo, eu cresci numa família católica, mas o meu relacionamento com Deus era muito distante. Quando eu conheci esse Deus verdadeiro de perto, eu achei lindo, foi o momento da vitrine. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para a minha vida. Cheguei a fazer caminho vocacional para Canção Nova durante 2 anos. E aí na hora do vamos ver eu disse, melhor não. Durante muito tempo inclusive me questionei, né? Se eu tinha tido a escolha certa, mas outra coisa que eu aprendi é que Deus recalcula a rota na nossa vida. Aí em 2008 eu vou conhecer o padre Edmilson, mas ainda antes disso, me entreguei, vivia tudo aquilo que eu buscava viver, que busco viver hoje, só que isso não havia sido enraizado em mim, ainda estava na superfície. Ainda estava numa atitude exterior, não havia um convencimento interior. O Senhor não tinha alcançado ainda aquilo que precisava ser alcançado dentro de mim. E aí por longos 6 anos eu virei as costas para Deus. Alguém que buscava a Santa Missa diária, alguém que se confessava com frequência, pela lei. Pela lei. Alguém que rezava o terço. Se você me perguntar, eu não lembro como foi que eu deixei de ir à missa aos domingos. Compreende? 6 anos de costas para Deus. 6 anos sabendo das minhas escolhas. 6 anos sabendo aquilo que eu havia vivido em Deus. E agora optando pelo pecado. E aí fui viver minha vida, porque muitos de nós talvez digam assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo. Só que Deus
sabe que nós podemos ir além disso. Muito além disso. E fui viver essa vida. Foco na minha vida profissional. Trabalhei numa grande empresa. Fiz faculdade, uma pós-graduação, mais uma faculdade, mais uma pós-graduação. Cheguei lá onde eu havia almejado chegar. Olhei e falei assim, é só isso? Não tem mais nada? E vivendo uma vida completamente longe de Deus. Uma vida de qualquer jeito. Balada. Tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. E eu vou dizer que não é errado, ao contrário, você tem que mesmo buscar os seus desafios profissionais, você tem que mesmo fazer a sua faculdade. O problema é quando a gente coloca todas essas coisas no centro da nossa vida. Aí é um problema. Porque você fica completamente dependente de uma resposta externa. Da mesma forma, quem deposita toda a sua confiança num relacionamento humano, num namoro, especialmente se esse namoro não tem Deus como centro. Você vai caminhando e vai perdendo tempo. Porque aquilo que Deus tem para mim e para você é infinitamente melhor daquilo que você possa imaginar ser o melhor para a sua vida. E eu pude experimentar isso. Nada que a gente possa imaginar que vai nos trazer a plena felicidade, traz uma felicidade tão plena como aquela que nós encontramos em Deus. E se eu não me decido, eu passo anos, uma vida inteira, dentro das paredes da igreja, sem me deixar alcançar por Jesus Cristo. O tema dessa partilha é o amor que transforma. O Yucat vai dizer assim para a gente: quanto mais o ser humano ama, mais parecido fica com Deus. Olha para o seu irmão e repete isso. Quanto mais o ser humano ama, mais fica parecido com Deus. Pergunta para ele: você deseja ficar parecido com Deus? Porque por onde Jesus passa, tudo fica novo. E por fim, eu queria que vocês pegassem uma palavra que está em Filipenses. Que diz muito desse amor que transforma. Filipenses 3. A partir do 4. Porque aí nesse momento em que eu alcancei aquilo que eu imaginava que me traria a felicidade, e que eu entendi que aquilo é passageiro e que eu precisaria de um algo mais, o Senhor me trouxe essa palavra, que começa dizendo assim: no entanto, eu poderia confiar também na carne, é Paulo dizendo. Se há alguém que julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores possuo eu. Porque você pode olhar e falar assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa correta.
E Paulo se avaliou dessa mesma forma. No entanto, eu poderia confiar também na carne. Se tem alguém que julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores eu possuo. Aí ele vai citar tudo aquilo que ele é: circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação a este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. E de novo aqui a palavra conhecimento. Esse relacionamento pessoal. Jesus é uma pessoa. Aquela imagem que a gente tem ali não é uma representação. Jesus, Filho de Deus, sendo Deus, olhou lá do alto do céu e falou: eu amo esse povo, eles estão indo para o lugar errado, eles estão indo para o lugar que não traz a felicidade plena. E o amor de Deus é tão grande comigo e com você, que Ele não se contentou em olhar lá do alto do céu. Não é um amor platônico que olha e fala assim: eu amo, e fica ali de longe. Não. Jesus, esse homem, esse Deus que se fez homem, veio aqui no mundo, viveu 3 anos publicamente, e se entregou por mim e por você numa cruz, para que eu e você tivéssemos a felicidade já aqui na terra. E é só nesse relacionamento, nesse conhecimento com esse Deus, que se dá através de uma vida verdadeira de oração. E quando eu digo vida de oração, não é só aquele momento em que a gente faz o nome do Pai, do Filho e se coloca diante de Deus. Não, é diante das situações que se põe na sua vida. É diante da dificuldade dentro da sua casa com seu pai alcoólatra. É diante de uma dificuldade com a sua mãe. É diante da dificuldade com os seus irmãos. De se colocar diante daquela situação e falar: Senhor, se o Senhor permitiu que eu vivesse isso, se o Senhor permitiu que eu aqui estivesse, é o Senhor quem vai me formar. É o Senhor quem vai mostrar que caminho eu devo tomar, qual é a palavra que eu devo dizer. Não é virar as costas e ir para a igreja simplesmente ajoelhar. Não, essa parte é importante sim, necessária. Mas precisa de uma mudança verdadeira de vida. Chega de ser jovem sarado pela metade. Chega de ser jovem sarado em cima do muro. Chega de ser jovem sarado até a página 2. Está na hora de assumir isso para a sua vida. Está na hora de ser jovem sarado, luz onde você pisar. Cristão em primeiro lugar, batizado em primeiro lugar. As pessoas que estão lá no seu trabalho precisam reconhecer em você o Cristo Jesus. A palavra vai dizer em Atos dos Apóstolos que eles passaram e alguém apontou nos discípulos e disse: lá vão os cristãos. Essa palavra para mim ela é tremenda, porque eles apontaram e viram naquelas pessoas, naqueles 11 na ocasião, eles viram a atitude de Jesus Cristo. Eles viram naquelas pessoas, nos 11 que ali estavam, o próprio Cristo. Não foi Paulo ou Pedro ou qualquer outro que chegou e falou: a partir de agora nos chamaremos cristãos. Não! Foi um reconhecimento que veio de fora. Apontaram para eles e falaram: esses homens vivem aquilo que Cristo pregou. Eles não precisaram se chamar de cristãos. A pergunta que eu faço para você hoje, jovem: se alguém te vê na rua, vai te apontar e dizer: ali vai um cristão? No seu trabalho, na maneira em que você se comporta, a maneira que você se veste,
Alguém vai apontar para você e vai dizer: ali vive um cristão, aquele ali é um cristão? Ou você vive isso somente dentro das quatro paredes da igreja? Quando você chega na sua casa, o maior desafio, lidar com aquelas pessoas que a gente conhece, que sabe das nossas dificuldades, das nossas misérias. Será que ali você tem sido Cristo para aquelas pessoas? Será que você tem deixado se transformar de verdade ao ponto das pessoas observarem pelo seu comportamento que você tem algo mais? Porque desculpa, para ser mais um, tá cheio. Há 15 dias atrás, os jornais noticiaram 5 jovens de Bauru que foram para uma festa da universidade e numa brincadeira de quem bebia mais, 5 foram parar no hospital e 1 morreu. Aquilo me chacoalhou de uma tal forma, porque eu fiquei pensando assim: quantas pessoas ao nosso redor têm morrido buscando a felicidade num copo de bebida onde não está. E a gente está se preocupando com a miséria do irmão, com a dificuldade do irmão. A gente está se preocupando se a música está saindo perfeitamente. A gente está se preocupando se a lembrancinha está desenhada corretamente. Não é isso. Não foi para isso que nós nascemos. Não foi para isso. E eu tenho certeza que lá em Bauru havia um grupo de jovens, ou um ou vários. O que esse povo estava fazendo que deixou esse menino morrer? Esses meninos, essas meninas como eu e você, muitas vezes na vida, têm procurado onde não existe a felicidade. E nós, eu e você que aqui está sentado, ou você que está nos vendo, conhece a verdadeira fonte da felicidade, que chama Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que você está fazendo com essa verdade? As pessoas têm sede de Deus, meu irmão. O padre não vai conseguir pregar lá onde você trabalha, não. Ou é a sua mudança de vida, não vai esperar do padre, é com você que Jesus conta. É com a sua história. O ano passado, quando eu conheci o Marcos, eu partilhava com uma amiga do escritório toda essa questão da castidade, toda essa questão de uma vivência em Deus, a espera para o dia do casamento, o caminho de namoro. E ela, por não ter uma vivência em Deus, não ter essa experiência com Deus, ela me disse uma coisa que também me chacoalhou. Ela disse assim: então, Cíntia, que coisa bonita que vocês vivem. Quer dizer que quando um rapaz se aproxima de você, não é porque ele quer dormir com você na noite seguinte? Olha que coisa linda. É assim que as meninas aí fora têm se sentido. Um rapaz se aproxima e ela já sabe qual é a intenção. Olha que coisa linda que a gente busca viver, e para muita gente isso é um peso. Jesus, isso não é um peso. Isso é uma necessidade. E quantas vezes eu vejo as pessoas no nosso meio cabisbaixas dizendo, você pergunta a pessoa, tá bem? Ai, eu estou numa penitência. Não! A gente quer mostrar na nossa cara a alegria de ser de Deus. Tá errado, cristão cabisbaixo. Tá errado, porque você tem aquilo que é a fonte da felicidade. Está errado chegar, puxa, como é difícil viver a castidade. É necessário, porque é a fonte da felicidade. Quantas meninas, quantas que você conhece na sua faculdade e que cada noite está com uma pessoa, e não é julgamento isso. Você precisa ser luz na vida dessas pessoas. Você precisa dizer para ela que existe um caminho melhor do que esse. E quantas de nós, meninas, já se sentiu um objeto, um lixo? O quanto isso já feriu o nosso coração na busca da felicidade, quando na verdade a felicidade não está nas coisas, está em Deus. Nós precisamos declarar isso para o mundo ouvir.
Nós precisamos. E por muito tempo o tal esteve escondido debaixo aqui da minha blusa. Sabe quando ele veio para fora? Quando Jesus alcançou o meu interior. Quando eu ia numa entrevista de emprego, as primeiras, depois que eu saí da outra empresa, que eu punha para dentro com medo do julgamento das pessoas. E aí quando numa oração, o Senhor trouxe assim: eu sei o seu lugar. Não fica preocupada. Isso é libertador. Ser quem eu sou, onde quer que eu pise, é libertador. Eu não tenho que vestir máscara nenhuma. Eu sou o que eu sou aqui, no meu trabalho, na minha casa. Onde quer que eu pise, eu sou quem sou. Não tenho essa necessidade mais, pela graça de Deus, porque eu tinha. Essa necessidade de vestir uma carapuça, de vestir uma roupa diferente a cada lugar que eu ia, no sentido pessoal mesmo, de comportamento. Com medo do julgamento humano, com medo do julgamento do outro. Mas eu descobri uma coisa, meu irmão. Vai chegar no final da vida e só vai ter uma pessoa diante de nós, Jesus Cristo. Nessa hora sou eu e Deus, mais ninguém. E para Ele, não adianta você ter fingido uma coisa para uma pessoa, porque para Ele vê o coração, Ele vê o que está dentro. E nesse dia, diante de mim, né, diante de Deus, eu e Deus, Ele não vai me perguntar assim: Cíntia, você estudou direitinho para fazer essa pregação? Ou, Cíntia, você cuidou direitinho de tal coisa prática ali no grupo? Não. Ele vai olhar para mim e vai falar assim: Cíntia, cadê sua irmã? Cadê aquela sua amiga? Cadê aquela pessoa que eu te confiei para manifestar a minha presença na vida dela? É isso que Deus pede de nós. O Senhor conta conosco, Ele não precisaria, mas Ele quer contar conosco. Ele quer contar comigo e com você onde você estiver. E eu não estou dizendo para você ir lá como alguns fazem lá na Praça da Sé com a palavra aberta e sair gritando a palavra de Deus. Não, não é necessário, às vezes sim, mas nem sempre. São Francisco de Assis falava: evangelize, se preciso for, use das suas palavras. É com a sua vida. É com a sua vida. Chega de ser cristão meia boca, chega de ser jovem sarado meia boca. Ou você é inteiro de Deus ou você não é. Você deve conhecer uma historinha que tinha um jovem em cima do muro. De um lado estava todo o céu, fazendo campanha: vem para cá, desce, vem para o nosso lado, aqui é o melhor lugar. Do outro lado, o demônio, Satanás e todos os seus anjos em silêncio. E aquilo intrigou aquele jovem, que olhou para o demônio e seus anjos e disse assim: o céu está fazendo campanha, está me chamando para ir para o lado de lá, e vocês estão em silêncio por quê? Sabe o que o diabo disse? É porque o muro é meu. Não tem meio termo, você é de Deus ou você não é. Ou você tem uma vida entregue a Deus, ou você não tem. Os mornos serão vomitados. O muro é do diabo. Estar em cima do muro é do diabo. Ou a sua atitude é uma atitude de quem foi encontrado por Deus, como Maria Madalena foi, ou não. Sai de cima do muro. É necessário. É necessário. Nós precisamos nos decidir diariamente por Deus. Faz memória aí de como você estava quando Deus te encontrou pela primeira vez. De que maneira você estava. E aí você veio caminhando, caminhando, caminhando e chegou aqui hoje. Olha para a sua história, aquilo que Deus já fez na sua vida.
E sabe de uma coisa? Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Muito mais. Então, não seja um cristão, um jovem sarado, acomodado. Que o Espírito Santo, hoje a minha oração era essa, que o Espírito Santo nos incomode todos os dias, nesse conhecimento de Deus. Deus é infinito, é gigantesco. O que você conhece de Deus, o seu relacionamento com Deus hoje, ainda é muito pequeno perto daquilo que pode ser. É todos os dias acordar e dizer: Senhor, eu desejo conhecer mais de Ti, eu desejo ser surpreendida por Você. Eu desejo, Senhor, que o Senhor entre nessa área que para mim é difícil, o meu temperamento, as minhas emoções. Ou você acha que porque você é coordenador de um grupo, você já chegou à perfeição? Não! Todos os dias Deus tem algo para nos alcançar. Só que o nosso Deus é um Deus educado. Ele bate na porta do nosso coração e pede para entrar. A chave está por dentro, não está por fora. Se você não abrir, Ele vai respeitar o seu espaço. Ele não é um Deus violento. Agora, quem precisa fazer violência contra si, somos nós. Porque senão, de novo, a gente corre o risco de passar uma vida dentro da igreja sem ter tido um relacionamento com Deus. A gente corre o risco de passar uma vida inteira dentro de um lugar, dizendo ser de Deus, mas sem se deixar alcançar por Ele. Deus nos livre disso. Deus nos livre. Então aquilo que te incomoda no outro, aquilo que te desestabiliza, que você olha e fala: Senhor, onde é que o Senhor precisa alcançar então? Com o outro, aprendi isso aqui, o máximo de misericórdia. Comigo toda exigência, mas com o outro o máximo de misericórdia. Que a gente tenha isso na nossa mente. E para finalizar, lá no capítulo 16, no versículo 16 dessa palavra, ainda antes, do 13. Consciente de não tê-la ainda conquistado, São Paulo está falando aqui da meta do conhecimento de Deus, desse relacionamento profundo com Deus. Consciente de ainda não tê-la conquistado, só procuro isso, prescindindo do passado e me atirando ao que resta para a frente. Persigo o alvo rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. É esse o nosso alvo, o prêmio celeste. Essa vida passa aqui, vai chegar o dia eu e Jesus. É isso que eu preciso preparar já aqui. Porque se eu me esquecer, se eu abaixar o olhar, de novo eu vou olhar só a miséria do irmão que está do meu lado. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso nosso afeto. E no final, no versículo 16, São Paulo termina dizendo: contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente, todos os dias. Diante das alegrias, diante das dificuldades, o nosso objetivo é prosseguir decididamente. Que a gente possa já ficando em pé. Tem uma música que tem me incomodado e tem me acompanhado essa semana inteira. E eu pedi para o Henrique trazer isso para nós. Fecha os teus olhos. Essa música vai falar de um encontro verdadeiro com Deus, de um reconhecimento da nossa miséria, da nossa dificuldade. Fecha os teus olhos e vai pensando aí tudo aquilo que precisa ser transformado em você pelo amor de Deus. Coloca a mão no seu coração. O que precisa ser transformado ainda na sua vida? O que ainda, mesmo sendo um coordenador de grupo, de ministério, precisa ser alcançado por Deus. Faça dessa música sua oração hoje. O olhar perdido da maldade. Só escuta por enquanto. Paralisou
os passos largos da mentira. Teu amor cegou o olhar perdido da maldade. Paralisou os passos largos da mentira. Paralisou os passos largos da mentira. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, assim como a morte e a cruz, vida brotou. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, assim como a morte e a cruz, vida brotou. E é isso, meu irmão. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do coração de Jesus, vida brotou. É isso que precisa acontecer na minha e na sua vida. Deixar-se encontrar por esta verdade, por esse Deus que não quer outra coisa a não ser o melhor para mim e para você. Ergue seus braços, canta isso. Teu amor cegou o olhar perdido da maldade, paralisou os passos largos. Paralisou os passos largos da mentira. Teu amor cegou o olhar perdido da maldade. Teu amor cegou o olhar perdido da maldade. Paralisou os passos largos da mentira. Paralisou os passos largos da mentira. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, a terra santa do teu coração, assim como a morte e a cruz, assim como a morte e a cruz, vida brotou. Vida brotou. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, assim como a morte e a cruz, vida brotou. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, assim como a morte e a cruz, vida brotou. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, assim como a morte e a cruz, vida brotou. Interessante que, assim como a Cíntia, essa música também mexe muito comigo, porque eu fiz a experiência de morar lá na Terra Santa. E morando lá, nós vemos que é uma terra cheia de conflitos, cheia de situações adversas. E por algumas vezes, de verdade, eu tive medo de morar ali. Já vi bomba explodindo perto de casa, quando eu morava em Belém. Talvez nem pudesse falar isso aqui na televisão, mas aconteceu. Dia 19, os missionários que estão na Terra Santa completaram 10 anos de missão lá.
Mas eu estou citando isso para dizer para você que muitas vezes comigo e com você é assim também. A nossa terra também é cheia de conflitos. Também às vezes explodem umas bombas aqui dentro da gente, que às vezes a gente não sabe como administrar, como fazer. Muitas vezes é a luta pela nossa castidade, a luta com a nossa sexualidade. Outras vezes é a luta com o nosso temperamento, que vem para explodir e falar o que vem à mente, o que vem ao coração. Mas quando a terra santa do nosso coração se encontra com a terra santa do coração de Jesus, Ele tinha tanto lugar para nascer, minha gente. Tinha tanta terra no mundo para Deus vir habitar, para Ele se encarnar. Mas Ele escolheu uma terra cheia de conflitos. E até hoje é assim. Não sei se você acompanha as notícias, mas estava tendo eleição lá em Israel. E um candidato queria apoiar um governo em que se instituísse um Estado palestino, ou seja, que os árabes teriam mais direitos. O outro já não, então fazia campanha assim, ou seja, para que a guerra, o conflito continuasse seguindo. Então é uma terra diversa. Assim somos eu e você também, na nossa juventude, nas nossas lutas. Mas Jesus escolheu habitar nessa terra aí que sou eu e é você. Foi essa terra que Ele escolheu. E quando a nossa miséria se encontra com essa terra santa, assim como não tinha mais esperança para a humanidade, Jesus morreu. Assim como a morte e a cruz, quando olharam para a cruz, acabou, o diabo fez festa, o inferno fez festa, nós vencemos, Ele está lá no sepulcro. Mas assim como a morte e a cruz, da morte, da cruz, surgiu a vida, surgiu a ressurreição. Então eu não sei o que você tem vivido na sua luta de jovem sarado, na sua luta de dia a dia, mas da sua morte, da sua cruz, vem a ressurreição. Então é dia e é momento de festa. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, assim como a morte, olha para a cruz ali, ó, tinha acabado, sem esperança, vida brotou. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, ressurreição, assim como a morte e a cruz, vida brotou. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu sei que é tempo, o momento de encerrarmos, mas assim como diz o tema desse acampamento, não vamos deixar passar. Olhe só para a cruz, só esse instante, e diz assim como diz o tema do acampamento. Diga para o Senhor: Jesus, Jesus, eu consagro a minha juventude a Ti. a minha juventude a Ti. Jesus, Jesus, eu consagro toda a minha juventude a Ti. toda a minha juventude a Ti. Eu sou jovem sarado, Eu sou jovem sarado, e eu trago a Tua marca no meu peito, e eu trago a Tua marca no meu peito, a marca da cruz, a marca da cruz, que é sinal de vitória, que é sinal de vitória, é sinal de salvação, é sinal de salvação, ressurreição. ressurreição. Faz festa, jovem sarado. Mais alto! Glória a Deus. Nós vamos nos sentando. Nós temos o nosso Minutos Cultural. Então nos deliciemos agora com esta apresentação.
tristes. Ser cristão é ser feliz. É isso mesmo, olha essa multidão aqui. Vocês não podem estar tristes. A nossa igreja, ela é viva, ela é jovem, ela é alegre. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus vivo. E é por simples fato de estarmos vivos que devemos o adorar em espírito e verdade. Amém. Coragem, jovem. Sacode essa poeira aí. Ei, esteja no mundo, mas não pertença a esse mundo. Seja jovem, mas seja de Deus. Viva e não finja que se vive. Consagra a tua juventude a Deus. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You lead the way, got you right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. Maybe I ain't really know what living is. Is it love? If it was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in life I never known to touch. And still I stop a clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the die for? Live to no end. This is living. The life I've been given is a gift. If I'm a living, I'm a live to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the die for? And live to no end. This is living. The life I've been given is a gift. If I'm a living, I'm a live to death. Freedom is an open door. You are everything
down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are life in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. CançãoNovaPlay.com. Assine já!